irmãos que estão ligados conosco. Quero cumprimentar a todos e dizer que é um prazer muito grande, pastora Dilson, estar mais uma vez sentado aqui com o senhor. A responsabilidade aumenta, né? Mas o prazer é grande também de estarmos aqui. E como o pastor Adilson já nos falou, né, sobre esse tema que nós vamos falar nesta noite, o drama do suicídio. E nós vamos falar de uma forma mais simples, né? Para que esse tema seja um tema também um tanto leve e compreensível, né? Para quem estará nos ouvindo. E eu peço que o Senhor venha nos cobrir nesta noite com a sua graça, né? Derramar sobre nós a sua graça, a sua unção, e que nós possamos ser guardados pelo Senhor, e todos aqueles que estão aí nos acompanhando, né, nessa transmissão, que sejam também alcançados pelo Senhor, pela abundante graça do Senhor Jesus. Nós vamos aqui, antes de darmos sequência, nós vamos fazer aqui uma oração, e logo após, lendo a parte introdutória da nossa lição, e vamos conversando um pouquinho aqui. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Pai, muito obrigado por nos trazer à tua casa, em tua presença, para podermos compartilhar da tua palavra. Quero te louvar pela vida da missionária Rod, seu esposo, o pastor Carlos, que está presente conosco nesta noite, também o Lucas, o Juninho, o Senhor, que estão nos ajudando na sonoplastia. Senhor, que possa a tua palavra alcançar o máximo possível de pessoas, ó Senhor, e que a didática desta lição seja bem compreensível, ó Senhor Jesus, a todos quantos participarem conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, hoje o drama do suicídio, eu vou fazer aqui a leitura do texto de referência, e aí a missionária vai trazer para nós aqui, nós vamos debatendo aqui o assunto a partir da introdução do tópico de número 1. Texto áureo: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5, parte B. Verdade aplicada: diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar esse tema à luz da palavra de Deus. Os 3 principais objetivos da lição são: conhecer melhor sobre o suicídio, mostrar os casos bíblicos de suicídio, ensinar como se comportar em casos de suicídio. Texto de referência: livro dos Salmos 42, versos 7 a 11. Assim nos diz: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Missionária, introdução da nossa lição e o tópico de número 1, o drama da autodestruição. Falar um pouco aí sobre esse envolvimento nas pessoas que no dia a dia aí tem causado grandes males. Vamos lá, irmãos, na introdução, a introdução diz assim: o tema de hoje é oportuno e indispensável, considerando o aumento de casos de suicídio no meio evangélico. É necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto um do outro, sempre observando os princípios bíblicos. Pastor Adilson, nesta introdução nós já podemos citar ou frisar o cuidado ou a orientação de Deus com
com o cuidado com que nós devemos ter uns com os outros, né? Então aqui, logo na introdução, já fala sobre um aumento de casos de suicídio no meio evangélico. Isso é muito triste. Esse é um caso, esse é um assunto que nós podemos ou precisamos tratar realmente à luz da palavra. Cortar a dicionária? Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu tenho a impressão que não está indo. Eu tenho a impressão que acho que não está indo. Porque o pessoal está comentando aqui que não tem nada ainda. Está indo aí? Está rolando? Então tá. Então desculpa aí, irmãos. Irmãos, O Edson está comentando que uma palavra em foco não tinha entrado ainda. será que o comentário dele não é? Não está no da igreja. É no YouTube, né, que é para passar. No YouTube. Queremos avisar os irmãos que está sendo transmitido pelo YouTube, né? Assim. Tá. Então, irmãos, vamos retornar aqui. Pastor... Desculpa, irmãos, perdoe a nossa falha. A introdução fala aqui sobre esse aumento, né, de casos de suicídio no meio evangélico. Pastora Dilson, esse é um assunto que ele precisa ter um olhar muito cuidadoso, e o nosso olhar ele precisa passar pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela deve ser um filtro, né, para nós não incorrermos no erro de colocar sobre esta pessoa o nosso juízo, né, o nosso juízo, e nem tampouco acobertar essa questão que é gravíssima. Então, se existe uma gravidade de acontecimento, uma gravidade de pecado, uma gravidade de reações ou ações da nossa parte, o suicídio ele vem assim em primeiro lugar, né? Então é uma coisa que para muitos evangélicos, muitos teólogos, hoje já há algumas discussões em que está acontecendo uma tolerância, há uma tolerância, né, em relação ao suicídio. Estamos falando isso no meio evangélico. Por que nós devemos frisar que estamos falando agora, nesse momento, estamos falando do meio evangélico? Por que nós devemos frisar? Porque no meio evangélico, os mandamentos da palavra do Senhor são sempre mandamentos de vida, e vida com abundância. Os cuidados, a orientação que Deus nos dá, desde os 10 mandamentos, é para que nós o amemos e amemos uns aos outros, e amemos o nosso próximo como nós mesmos. Então, todo mandamento de Deus, ele está firmado no amor e no cuidado com a nossa própria vida e a vida do outro, né? Então, quando agora nós temos esse assunto em pauta, que é o suicídio, e o suicídio no meio evangélico, porque nós precisamos pontuar e dar uma atenção, né, por ser no meio evangélico, por justamente nós termos esta orientação de Deus, através da palavra de Deus, de que nós devemos sempre lutar, trabalhar e batalhar pela vida. Então, quando acontece de um evangélico, né, uma pessoa que é evangélica, uma pessoa que está em contato com a palavra de Deus, está em contato com a comunidade cristã evangélica, ele chega ao ponto do suicídio, então é um caso para a gente realmente discutir, colocar em pauta, não para o julgamento daquele que se suicidou, mas nós trabalharmos a prevenção, né, a prevenção dos acontecimentos. O missionário me permite uma parte aqui? Pastora Dilson, o senhor tem toda a permissão. Uma parte aqui, e essa parte ela vem junto de um questionamento.
para a gente debater um pouco mais esse assunto. Antes do senhor entrar, eu queria falar com os irmãos que estão nos acompanhando, com as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, e se tiverem alguma pergunta, mande logo no começo, Sim. porque se não chega lá no fim, às vezes a gente chega alguma pergunta, daí a gente já falou sobre aquele assunto, a gente tem que voltar, daí o nosso tempo é curto, né? Exatamente. Bem lembrado aí. Missionária, nós temos aqui no nosso ponto da introdução, que ele trata um ponto interessante. Eu vou ler a introdução toda, e aí a gente, em cima do que a missionária falou sobre o tratamento na sua origem, ou a gente procurar tratar isso para que não desencadeie a de uma pessoa, forma preventiva. de uma né? forma preventiva. A nossa introdução diz: o tema de hoje é oportuno e indispensável, considerando o aumento de casos de suicídio no meio evangélico. É necessário estarmos atentos às causas, eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto um do outro, sempre observando os princípios bíblicos. Em tempo de crescimento exagerado do egoísmo, isto no meio cristão, no meio evangélico, como cuidar uns dos outros e como nós tratarmos isto mais na sua origem, no seu nascedouro, para que nós combatamos a probabilidade, não sei se só a probabilidade, mas já casos reais que nós temos assistido no meio cristão. Combatendo os casos, né, as ideações. A ciência, né, na área da psicologia, ela trata, quando falamos sobre suicídio, nós trabalhamos muito a ideação suicida. Uhum. Então, sim, a ideação suicida, ela já vem da própria pessoa. Há pessoas que têm um amor pela vida, um desejo pela vida, e então, independente das situações, das circunstâncias que ela enfrenta, independente dos desafios da vida, ela vai lutar pela vida, sempre pela vida. Mas há pessoas que ela perde o interesse pela vida. Isso independe de classes sociais, independe de raça, independe Poder aquisitivo. Independe de poder aquisitivo, independe de tudo. Então a pessoa já tem um desapego pela vida. Ela não tem prazer na vida. E algumas elas passam então a ter uma ideação suicida. O que é uma ideação suicida? Uma ideia de se suicidar. Uma ideia de como que eu vou acabar com a minha vida, né? Então, essa ideação suicida é importante nós frisarmos também, para que nós não coloquemos quando houver uma causa real, não coloquemos a culpa em alguém. Porque todo acontecimento existe uma culpa. Uhum. Se nós batemos um carro na rua, por exemplo, nós estamos no trânsito, batemos o carro, nós sempre vamos procurar um culpado. Então, para todo acontecimento, existe um culpado e nós mesmos que vamos procurar esse culpado. Então, para que a culpa não caia em cima de alguém e aumente o problema, como disse o salmista, no Salmo 42, verso 7, que nós iniciamos aqui no texto de referência, que diz que um abismo chama outro abismo, né? Um abismo chama outro abismo. Então, um fato real de suicídio, ele traz um outro abismo, que é a culpa. E a culpa, ela pode ser deixada, né? Porque aquele que vai, ele deixa uma culpa, né? Num familiar ou num companheiro, alguma coisa assim, ele deixa uma culpa. Então, aqui o que o pastor está falando sobre a necessidade de estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes. Então, é bom frisar isso, porque a pessoa já tem, né? E já tem a ideação suicida, porque ela já perde a esperança da vida e ela perde o interesse pela vida. E é bom frisarmos também sobre o cuidado, né? Como já falei, o cuidado que nós devemos ter uns com os outros, porque é uma orientação bíblica. Né? É uma orientação bíblica de nós amarmos e cuidarmos do nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos ter um cuidado com a nossa vida. Nós precisamos ter um cuidado com a vida do próximo, né? Para que esse mal seja cortado, que ele seja eliminado nas suas raízes. Porque quando nós vamos tocando a nossa vida, mas, de repente, quando alguém comete o suicídio,
os mais próximos vão analisar, daí começam a analisar, né, a vida da pessoa que cometeu o suicídio, daí daí vai entender, por isso que a pessoa tinha tal comportamento, por isso que tinha tal comportamento. Então, os comportamentos da pessoa que comete suicídio, ele já vai ele já vai entregando, né? Pouco a pouco ele já vai entregando qual é a ideação da pessoa, qual é o ideal da pessoa. O ideal da pessoa é tirar a vida, mas só que nós não estamos atentos à vida do próximo a ponto de entendermos o que está acontecendo. Por isso que às vezes quando a pessoa comete suicídio, só depois que comete, daí que a gente vai ver assim, por isso que a pessoa fazia assim, por isso que fazia essa tal. Então, por que nós precisamos trabalhar para que esse mal seja cortado pela raiz? Não dá para nós trabalharmos esse mal quando há o ato consumado. Quando há o ato consumado, nós não temos mais o que fazer. Então, nós temos que estar atentos às mensagens que as pessoas mandam. Né? As mensagens que as pessoas mandam. Então, cortar o mal pela raiz, eliminarmos as raízes, então nós vamos eliminar as raízes cuidando mais de perto um do outro. Estarmos atentos a olhar para uma tristeza prolongada. A semana passada nós falamos aqui sobre o drama da depressão, né? O drama da depressão. E então, assim, estar atento a uma tristeza prolongada, a um rebaixamento de humor prolongado. Então, quem está passando pelo problema, às vezes ele mesmo não nota, mas quem está de fora nota. E o que acontece que as pessoas chegam ao ato do suicídio, por quê? Mas ninguém viu, ninguém deu atenção, ninguém percebeu nada. Nós somos também, pastor Adilson, muito podados pelas culturas, ou pela cultura que nós temos. Cada um tem uma vida, Deus deu uma vida para cada um e cada um cuida da sua. Uhum. Essa é uma cultura que não se encaixa nem nos parâmetros bíblicos, nem nos parâmetros da psicologia. Uhum. Porque cada um tem uma vida, mas nós somos responsáveis pela vida que está ao nosso lado. Se nós vemos, a própria palavra do Senhor diz, né, se nós vemos um irmão pecar, se nós vemos um irmão errar, o que a gente tem que fazer? Chama ele, conversa com ele. Você não deu conta? Chama um presbítero. Você não deu conta? Chama mais um, né? Então, se nós vemos alguém indo para um caminho, que aquele caminho é um caminho de morte, que a gente vê que no final é um caminho de morte, então é responsabilidade nossa, sim. Então, essa questão de cada um tem a sua vida e cada um cuida da sua vida, não, isso aí tem que cair por terra, porque nós temos que estar atentos, né, à vida do outro, e quando ver que o outro está no caminho de morte, nós chamarmos ele para que esta raiz seja quebrada, que seja cortada. Então, como que nós vamos cortar a raiz? Nós vamos cortar a raiz cuidando mais um do outro, né? Observando mais de perto, né? Observando mais de perto e observando também os princípios bíblicos, né? Porque senão nós somos muito levados pela cultura que não vem de Deus. E até, pastor Adilson, falando sobre a cultura, é bom nós entendermos também que o fato das pessoas achar que a vida é dela e quem cuida da vida dela é ela, não é bem assim, né? Então nós temos que realmente ter o cuidado com a vida do outro. E falando do drama da autodestruição, porque o suicídio, a palavra suicídio, né, que vem de dois termos, né, do latim, sui, que significa próprio, e caedere, que significa matar. Assim, o suicídio é o desejo e o ato de assassinar si próprio. É o desejo e o ato.
Porque tem pessoas que têm desejo, mas não têm o ato. Né? Por exemplo, pastor Adilson, o senhor, na linha da teologia, o senhor pode me ajudar a desenvolver, nós estamos desenvolvendo aqui pensamentos. Sim. Nós estamos desenvolvendo pensamento. Porque ninguém que se matou voltou para falar para nós o que aconteceu do outro lado. Como foi lá do outro lado da... Resolveu o seu problema? A gente não sabe o que aconteceu com ele do outro lado. A gente só sabe aquilo que a Bíblia fala, que após a morte segue-se o juízo. Se após a morte segue-se o juízo, esse juízo não compete a nós. Esse juízo compete a Deus. Se foi salvo, se não foi salvo, se foi perdoado, se não foi perdoado, não compete a mim. E por mais que eu tenha questionamentos, e por mais que eu encontre ou forge, porque tem muitos, ou eu encontro ou eu forge parâmetros bíblicos para que esta pessoa, para que o suicida tenha perdão, aí quem vai saber se tem ou não tem o perdão é somente Deus. Porque depois que morreu não compete mais a mim. Então, pastor Adilson, quando falamos em suicídio, nós podemos citar 2 tipos de suicidas. Esse é um pensamento meu. O suicida ativo e o passivo. O ativo é aquele que pega a corda, vai lá, se pendura, se mata, se joga na ponte, se joga na frente do carro e acaba com a vida dele. O passivo, porque eu já tomei conhecimento e acompanhei famílias que aquela pessoa que depende de remédios para viver. E, de repente, ele chega a um ponto que ele diz assim, não quero mais viver. Porque a vida dele, para ele, não tem mais sentido. Para ele não tem mais sentido. Então, ele fala assim, por que eu vou continuar tomando as medicações para me manter vivo nesse sofrimento? Então, eu paro de tomar medicação. Então, se ele sabe que tem que tomar medicação para se manter vivo, então, ele parando de tomar medicação, ele sabe que vai morrer. Ele não cometeu um suicídio a ponto de ir lá pular da ponte com a corda no pescoço e pendurar, não. Mas ele deixou de ter o cuidado com a sua própria vida. Então, é um tipo de suicídio também que nós estamos aqui comentando para alertar as pessoas que estão doentes e alertar os familiares que estão acompanhando as pessoas que estão doentes. E eu acredito que cabe para nós também, que, como diz aqui o comentarista da lição, no tópico 1, que é o drama da autodestruição, diz que, assim, o suicídio é o desejo e o ato. Então, no desejo ainda dá para nós socorrermos. Dá para mudar a história. Dá para mudar a história. Dá para mudar o pensamento. Dá para mudar o rumo dos acontecimentos. Porque se a pessoa está doente, dependendo do remédio para viver, e a pessoa está gravemente enferma, ela não pode, principalmente se a enfermidade dela tiver um fundo psicológico, ou se ela estiver enferma há muito tempo, ela está debilitada. Ela está debilitada tanto fisicamente, biologicamente, quanto psicologicamente está debilitada. Então, o familiar próximo, ele precisa ter o cuidado com a medicação. O senhor entende o que eu estou falando? Sim. O familiar próximo precisa ter cuidado com a medicação. Porque se a pessoa já está totalmente debilitada, ela está perdendo o prazer da vida, então ela corre um sério risco. Me permita uma parte? Em cima deste comentário, vamos colocar este cuidado familiar em 2 situações. A situação literal do cuidado com os medicamentos
Uhum. O cuidado com a busca pelos profissionais Isto. para tratar isto, mas aí o lado espiritual. Quero ler 2 versículos bíblicos aqui, Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, 29 e 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e outra versão, oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, diz o Senhor Jesus, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, por que eu estou apresentando 2 situações para a gente discutir? Porque nós estamos vivendo um período de ajuste da palavra às situações. Exatamente. Fazer com que a palavra se adeque a algumas realidades, e dentro de algumas adequações, hoje não é nada difícil de nós encontrarmos alguns parâmetros ou exposições bíblicas, fazendo com que as pessoas compreendam que cometer suicídio não vai ser um mal tão grande assim. É uma solução. E aí o que acontece? Aí, quando eu falo de 2 situações, o familiar que cuida com o medicamento, o familiar que cuida com o lado espiritual. E o lado espiritual como é que eu posso trabalhar isto? Eu preciso trabalhar à luz daqueles que realmente apresentam a palavra, porque a ideia é tratar o suicida, ou suicida não, né? Aquele que tem ideação aquele suicida. que tem ideação suicida à luz da palavra de Deus. E a luz da palavra de Deus é justamente trazer eles para a realidade bíblica e não para as forjações bíblicas, que pode ser um prejuízo para ela. Então, ele precisa andar pelo caminho, aprender de Jesus e não aprender com aqueles que querem forjar a palavra para tratar algumas realidades. A psicologia ela fala que o último ponto para a prática do suicídio é a desesperança. Ele chega a um ponto de perder a esperança da vida. Daí, pronto, pratica o suicídio. Daí a gente vem para a palavra. Nós vemos um homem que até foi citado aqui na nossa lição, que é Jó, que chegou a um sofrimento tão grande de perda e sofrimento no seu corpo, sofrimento físico mesmo, foi tão grande que ele disse assim: quem dera que se cumprisse o meu desejo. Olha para você ver, o desejo de morrer. É o desejo, mas não é o ato. Daí, nesse desejo, ele não abandonou o tratamento, ele não abandonou os cuidados, mas ele colocou esse desejo diante daquele que é Senhor da vida. Então, há uma diferença muito grande de você ter vontade de morrer, mas você ainda acreditar nas Escrituras, ainda acreditar que o nosso Deus é o Deus da vida, como Jó disse: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. Que Deus me desse o que eu espero, não que eu me desse. Então, diante deste drama tão grande, tão triste, que a pessoa ainda olhasse para as Escrituras e visse que nela nós temos o caminho da vida. É ela que testificam, né, de Jesus, e a palavra de Deus, ela tem o poder, sim, de nos mudar diante das situações. Sim. Porque, pastora Dilson, o que muito nós queremos é que as situações mudem diante de nós. O que muito nós queremos é que as circunstâncias mudem diante de nós. Mas o que a palavra propõe para nós é a nossa mudança diante das circunstâncias, a nossa mudança diante dos desafios. Então, diante de um grande desafio, que é a desesperança da vida, se nós ainda tomarmos a atitude, ou se a pessoa que tem essa ideação tomar a atitude de buscar em Deus as saídas para os seus problemas,
certamente a saída que Deus dará será a saída de vida e não saída de morte. Mas, pastor Adilson, o que muito tem se falado nesses últimos dias é realmente esta forjando as pessoas, teólogos estão forjando as escrituras para dizer para o suicida ou dizer para a família do suicida: tranquilo, ele chegou numa desesperança tal que Deus perdoa. Então, esta é a grande preocupação, e saindo um pouquinho até do tema, tornando esta preocupação mais abrangente. Daqui a pouco, as pessoas, diante dessas exposições ou destas mentalidades, acharem que vai ter solução para aquele que comete suicídio. Eu até anotei aqui que o suicida não quer morrer, apenas matar a dor que está dentro de si. Matar a dor que está dentro de si. Ele quer matar uma dor que está dentro de si, e aí ele acaba matando o seu corpo. Depois, conforme Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma vez só, vindo depois disto o juízo. O que acontece? Aí é que chega do outro lado, é que vai saber o que realmente fez contra a sua vida. Então, isso é certo, né? Quando a pessoa ela procura o suicídio, ela está procurando não se matar, isso à luz da ciência, né? A pessoa não está procurando se matar, ela está procurando matar a dor que está nela, né? Mas a pessoa que é um leitor da palavra, né? Um crente em Cristo Jesus, porque o que nós estamos discutindo aqui é o aumento do suicídio no meio evangélico, né? Sim. Então, com a palavra de Deus aqui, tem homens e mulheres de confiança que estão à sua volta. Então, nós devemos chamar atenção aí, o pastor Adilson, para dois grupos de pessoas. Para aqueles que estão enfermos, que estão vivendo essa ideação suicida, e para aqueles que estão em volta das pessoas que estão doentes, todos estão com a palavra de Deus na mão. Então, nós devemos buscar na palavra de Deus as saídas para os nossos problemas e a orientação também para aquelas pessoas que estão enfermas. Exatamente. A palavra de Deus, ela é o remédio para todos os males, né? Para tudo. Para todos os males. Marcaram no Instagram uns dias atrás sobre um vídeo de um cidadão que ele traz o comentário, não lembro na íntegra, e também o nosso tempo não dá, porque a gente já precisa acelerar, que a hora vai embora rapidinho. Mas marcaram no Instagram um cidadão trazendo um comentário que 90% das pessoas que têm o hábito da leitura da palavra, elas são tratadas, a depressão na sua raiz. Porque, querendo ou não, a depressão, ela ganha proporção, e daqui a pouco a pessoa quer matar uma dor que está dentro dela, cometendo suicídio. E se ela tem a palavra do Senhor ao alcance das suas mãos, e ela atentar para esta ferramenta tão poderosa que o Senhor deixou para nós, né, nós vamos ver que Deus vai dar a solução. Pastor Adilson, andando mais um pouco aqui, então nós já falamos sobre a pessoa não quer se matar, ela quer matar a dor que está dentro dela. Então, seguindo aqui, no 1.1 fala: por que as pessoas pensam em suicídio? Um dos motivos, chamar a atenção. A tentativa de suicídio pode ser um grito de socorro. O pastor Fernando fez uma pergunta aqui, e a pergunta do pastor Fernando é: suicídio pode ser um problema congênito ou também ter influências malignas? Ixi, esse é o ponto até que eu deixaria mais para o final da lição, para nós fecharmos, então, para a gente nunca esquecer disso. Mas como já veio a pergunta, nós já aproveitamos, já sanamos a pergunta e já deixamos aqui um alerta, que a gente nunca pode esquecer disso. Por mais que a ciência dê respaldo para o suicida, ou para a ideação suicida, por mais que teólogos encontrem respaldo bíblico e teológico para o perdão do suicida,
Não sei onde ele vai achar, né? Não sei, mas estão encontrando. Estão encontrando? Estão encontrando. Por mais que as pessoas queiram dizer não, porque queiram dar um valor menor do que realmente é o suicídio, não podemos esquecer, pastor Adilson, que por trás de toda tragédia, de todo desgaste, de toda morte, de toda destruição, está o inimigo das nossas almas. João 10:10. O ladrão não vem senão matar e destruir. É dele. Mas Cristo? Não precisa colocar tudo nas costas do diabo, não. Vamos colocar, sim, tudo nas costas dele, porque é a arte dele. Roubar, matar e destruir. Então, por que nós devemos trabalhar a prevenção? Porque, gente, ficou triste um dia, ok. Ficou triste 2 dias, ficou triste 15 dias. Gente, repreende. Dormiu além da conta. Começou a ficar mais tempo na cama do que o devia. Começou a se trancar, daqui a pouco fecha a porta e quer ficar trancado no escuro 1 dia, 2 dias. Alerta. Nós temos profissionais na área da psicologia, nós temos profissionais, e já quero até aqui defender na classe dos psicólogos, e dizer para todas as pessoas que precisam de um tratamento, todas as pessoas que precisam conversar, que precisam desabafar, ministros do Evangelho, precisam estar preparados, pastor Adilson, para receber pessoas com problemas. Eu não estou preparado. Filho, então você não está preparado para ser ministro. Ministro do Evangelho precisa estar preparados para receber pessoas que estão com problemas. Mas os psicólogos, independentes, se são psicólogos evangélicos, se não são evangélicos, dentro da ciência, eles são preparados também para acolher na sua área, cada um na sua abordagem, eles estão preparados para receber pessoas com problemas. Então, aqueles que sofrem têm que estar abertos também. Porque senão as pessoas sofrem, mas não se abrem. Então, nós estamos falando aqui numa prevenção. Poxa, você está doente, você está triste demais, você está acabado demais, você não tem esperança. Procure um profissional, procure um ministro do Evangelho. Que certamente Deus tem uma solução. E a solução de Deus sempre é vida e vida com abundância. Então, as pessoas que se suicidam, primeiro elas querem acabar com a dor que está dentro dela. Mas quais são os motivos? Os motivos são dos mais variados. Né? Os motivos são dos mais variados. Alguns querem só chamar atenção. É um grito de socorro. Então, tentou suicídio porque ela está com um problema tão grande e ela não se expôs, ela não se abriu ou não foi atendida. Né, porque tem pessoas que se abrem, mas não são atendidas. Não foi atendido, então, a tentativa é um grito de socorro. A pessoa pode estar com uma carência muito grande. Pode ser também a tentativa de expiar um erro. Às vezes as pessoas se sentem tão culpadas por algo que fez. Ou também, pastor Adilson, tem pessoas, que eu já vi a história de um moço que ele praticou o suicídio, né? Ele se suicidou, mas depois a família, né, mostrando áudios, mostrando vídeos dele, mostrava que ele estava carregando em si uma culpa. Uma culpa. E esta culpa não tinha nada a ver com ele. Sabe por que aconteceu? Sabe por que ele estava com essa culpa? Ele estava com essa culpa porque ele era um homossexual. Ele era um homossexual e ele se via, como a maioria, né, com um problema muito grande à sua frente, e ele carregava então essa culpa, então ele se via não sendo amado, não sendo compreendido, não sendo ouvido, e ele então pratica o suicídio. Mas essa culpa que ele carrega não era a culpa dele, porque ele havia sido abusado. Então, desde esse abuso que ele sofreu lá na infância, ele vem acarretando uma culpa. Daí já tem esse engajamento do homossexualismo que estava nele, da homossexualidade que estava nele. E
a não compreensão. Então, isso foi trazendo tanto transtorno, foi trazendo tanta angústia e tanta culpa. A culpa, eu sou culpado de estar assim, eu sou culpado de não me enquadrar dentro dos padrões da normalidade ditas pela sociedade. Então, a pessoa vai trazendo uma culpa tão grande e ela, então, pratica também o suicídio na intenção de que esta culpa seja expiada. Não, eu acabando com a minha vida, acaba a culpa, né? E nós sabemos que esse não é realmente o caminho. Existem outras razões também, só para a gente fechar aqui, pastor Adilson. Existem outras razões também. Tem pessoas que se suicidam pela paixão. Gente, uma coisa que não condiz, né? Não. Quando nós falamos de paixão, nós pensamos logo em amor. Pensamos em amor, não é, mas nós pensamos logo em amor. E muitos suicídios são cometidos por motivos passionais, né? Eles acontecem como um resultado direto de relacionamentos rompidos. Uma namorada que termina com o namorado, ele vai lá e se mata. Quando não, tem aqueles que matam e depois se matam, né? Então, são motivos. Então, assim, dá para prevenir isso aqui, pastora Dilson? Dá. Não dá para prevenir? Sim. Você está num relacionamento doentio. Você está namorando uma pessoa que é possessiva, uma pessoa que não te dá liberdade de viver, uma pessoa que não conhece outra coisa na vida que não seja te cobrir, te pressionar. Essa pessoa é doente. Então, um abismo chama outro abismo. Então, esse mal vai sendo crescente, até que uma hora que você rompe, que o casal rompe o relacionamento, há, então, o suicídio. Então, é um caso que pode ser, como que eu vou falar? Evitado? Evitado. Pode ser evitado, né? Os sinais, o pastor presidente, ele ministrou uma palavra que alguns anos atrás, que a crise ela não vem sem antes mandar os seus avisos. A crise não vem sem antes mandar os seus avisos. Semana próxima passada, na quarta-feira, o presidente ministrou aqui uma palavra, o quanto nós amamos a Deus, baseada em João 21. E aí nós encontramos Deus, Cristo, reduzindo ou sintetizando os 10 mandamentos em dois grandes mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si. O próximo como a si. Então, veja bem, nós observamos em meio a isso tudo que a palavra de Deus nos chama a atenção. As crises, elas vêm, mas elas mandam os seus avisos. Em cima disso que a missionária falou sobre o namorado, e aí existem os crimes passionais e o cidadão ou a cidadã logo em seguida tira a própria vida. Mas e aqui isso não aconteceu. Isso não foi um lapso que aconteceu. Agora chegou nos finalmente. É algo que já vem sendo anunciado. Vem sendo anunciado. Se vem anunciado, qual a probabilidade de essa pessoa enxergar no outro ser ele um possessivo, ou vice-versa, e ele compreender isso como um princípio para desencadear em tragédia, em ele tratar isto para que não aconteça, preservando a vida dos dois. Preserva a vida dos dois. Esse casal, eles podem ser reeducados e continuar juntos. Não podem ser reeducados? Sim. Eles não podem ter uma outra posição de relacionamento? Eles podem, né? Mas o que acontece? A pessoa é prisioneira de um sentimento doentio. Ela deixa de pôr o sentido da vida em Deus e coloca a outra pessoa como o centro, né? A outra pessoa passa a ser o centro da sua vida. Acaba sendo egoísta. Então veja que um abismo puxa outro abismo, que vai juntando coisas aí que não agrada a Deus. Aí o egoísta, ele não quer viver e não quer deixar o outro viver. Não quer deixar o outro viver. Quando se trata de relacionamento. Que coisa terrível. Imagina que tribulação é isso. Então veja, pastora Dilson, que nós estamos aqui discutindo suicídio, né? O drama do suicídio. Então o drama do suicídio não é somente o ato do suicídio. O drama do suicídio começa muito antes. Ele está passando imperceptível por nós. Então, nós devemos estar atentos a todos os comportamentos
estranhos. E outro fator também, o pastor Adilson, que pode levar ao suicídio, que pode levar, não, que tem levado, porque tem pessoas que passam por aqui de boa, né? Que tem levado é o dinheiro. Muitas pessoas desesperam-se ao cair na pobreza, na perda rápida dos bens. Tem pessoas que perdem o emprego e morrem. Um dos países com maior índice de suicídio no mundo é o Japão. É o Japão. Porque os japoneses eles não aceitam fracasso. Não aceitam fracasso e também é colocado sobre eles uma pressão muito grande, até mesmo sobre os jovens. Né? É colocado uma pressão, desde pequeno, uma pressão muito grande sobre estudo, sobre conquista, né? Sobre vencer. Então, tem muitos que vão lutando, mas chega uma hora que a força não vai, né? Que não dá mais. Então acontece também, né, isso sobre as pressões que são colocadas. Uma coisa que a gente precisa entender, pastora Adilson, sobre o cuidado que nós devemos ter com o outro. Quando nós falamos do outro, nós falamos daqueles que estão bem próximos de nós, né? Sim. Bem que nós precisamos ter cuidado com todas as pessoas, mas aqueles que estão próximos de nós, né? Como o senhor tocou no assunto dos japoneses, né, que estão em primeiro lugar como suicidas, e um dos fatores é a pressão que é colocada principalmente sobre os jovens. Então, nós também precisamos, nós brasileiros, precisamos ter cuidado também com os nossos jovens, né? Que, às vezes, dentro de casa, dentro das nossas igrejas, nós estamos colocando pressão demais. Então, nós temos que ser moderados. Justamente, né? eu ia fazer uma pergunta. Bom, vou fazê-la. Pode fazer e pode responder já. Vamos. Diante da atual conjuntura, hoje a opressão ela ganha uma proporção muito grande, até porque vivemos os últimos dias da igreja, e nos últimos dias o inimigo de nossas almas ele não vai perder tempo. Então, existe uma opressão cada vez maior sobre a vida do ser humano, inclusive no meio da igreja. Até que ponto nós devemos, e nós precisamos estar muito atentos em pessoas que, de repente, nós colocamos sobre elas e cobramos dela mais do que ela pode fazer. Então, colocamos um peso maior do que ela suporta e cobramos dela aquilo que ela já não está mais conseguindo fazer. Eu tenho um exemplo muito, muito simples. É a mesma coisa você pegar um pacote de arroz de 5 quilos, que eu levo de boa. Eu levo de boa um pacote de 5 quilos por alguns metros. Sim. Mas uma criança, algumas conseguem levar, dar alguns passos. Outras não conseguem nem levantar. E o que nós fazemos quando fazemos pressão? Quando as pessoas se sentem pressionadas? Carregar um fardo que não é delas, carregar um fardo além do que elas podem suportar. E muitos desses fardos que as pessoas estão carregando, basta aqueles que estão por perto dar uma olhada e ajudar a carregar. Duas coisas, me permita aqui, duas falas do nosso pastor, uma delas é uma pergunta. O nosso pastor, com relação ao caso do crime passional no namoro, ele diz que, eu acho que no caso de um namorado possessivo, pode ser evitado o homicídio. O suicídio parece ser um pouco mais difícil. Aí ele faz uma pergunta: por que será que o cristão, ou os cristãos, estão tão fechados na problemática da vida e não procuram primeiro seu líder espiritual e, posteriormente, e por orientação desde um profissional, um profissional da área? E aí ele segue aqui: também levo de boa, depende de até onde. Essa aqui eu não compreendi, depois eu vou compreender. Mas as duas colocações, elas são... o suicídio, no caso do namorado, realmente, o homicídio pode ser evitado. O suicídio, acho que se tratado na origem, levando a pessoa que é muito possessiva a um tratamento, pode ser que, de repente... Então, um homicídio seguido do suicídio, né, que é um crime que pode ser um crime passional, ou certamente será um crime passional. Poderá ser evitado, a gente cai naquele versículo de novo, que a gente não pode esquecer dele, que um abismo chama outro abismo, né? Então é cometido o homicídio e logo em seguida o suicídio. O que pode ser evitado, de repente não dá para se evitar no ato, não dá para se evitar
durante o acontecimento, mas dá para se evitar No processo. no processo, né? Nasceu a origem conforme a pregação do presidente. Pastor Adilson, tudo que é grande, tudo que é monstruoso, Um dia foi pequeno. um dia foi pequeno. Então, basta nós reconhecermos as monstruosidades enquanto elas são pequenas. E, para isso, ministros, em nome de Jesus, ministros, nós precisamos ter discernimento das coisas, nós precisamos ter visão das coisas. Sim. Os pais precisam estar atentos. Então, assim, qual é... Por que a outra pergunta do pastor foi... A outra pergunta... Por que as pessoas não procuram ajuda? Primeira questão, o primeiro fator é a cultura. Cultura. Por que eu vou lá contar meus problemas? A minha mãe, ela faleceu já há 11 anos. Mas minha mãe era uma pessoa assim, muito interessante. Minha mãe falava assim, o médico não sabe de nada. Então, os antigos, as pessoas mais velhas, elas passaram para nós assim, que o conhecimento da ciência é vã. O conhecimento da ciência não vale de nada para nós. Vale porque a ciência também é de Deus. Né? Então, há essa cultura dos mais velhos ou dos antigos de dizer que os médicos não sabem de nada. Vai procurar psicólogo não sabe de nada. Vai contar a sua vida para estranho. Né? Então isso é uma cultura. Então, isso precisa ser quebrado. E como vai ser quebrado? Vai ser quebrado os nossos encontros, que nós vamos estar falando, estar orientando as pessoas a procurar um profissional da saúde, né? A procurar um profissional da psicologia, a procurar os ministros. Por que as pessoas não procuram ministros? Os ministros da palavra. Por que não procuram os pastores? Talvez, pastor Adilson, eu não quero que ninguém se ofenda comigo, porque eu acho assim que eu não quero ser muito dura também, muito seca nesse assunto, mas é um assunto muito extremo. Nós estamos falando de um assunto aqui muito extremo, nós estamos falando de suicídio. E não vai dar para a gente esgotar. Aliás, o tempo está bem... Não vai. Nós já estamos parando. Só que a fala do pastor que eu não tinha compreendido, ele completou aqui. Na verdade, a missionária falou sobre uma criança, alguém carregar 5 quilos, né? E aí o presidente falou assim, eu também levo de boa. Depende até onde. Depende até onde. Porque os 5 quilos, daqui a pouco ele vai se tornar 50 quilos. Sim, eu carrego 5 quilos de arroz quando eu tiro da prateleira e o carrinho está na outra... No outro corredor do mercado. Ou eu levo de boa, de tirar do caixa do supermercado e levar até o porta-malas do meu carro. Mas ficar andando meia hora com ele no braço dentro do mercado... Mas se eu for do mercado até na minha casa a pé, eu já não levo 5 quilos. Né? Então, veja que é um caso que a gente não pode supervalorizar. Né? A gente não pode supervalorizar, vamos dizer assim, a fraqueza do outro. E a gente não pode também supervalorizar as deficiências, né, do outro. E nem supervalorizar as nossas forças. Exatamente. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A outra questão que foi também vinda através do pastor foi por que as pessoas não procuram os ministros? Gente, essa é uma pergunta para os ministros. Por que as pessoas estão morrendo e não nos procuram? Por que as pessoas estão doentes e não nos procuram? Aí é forte, hein? É forte, mas é forte, é pesado. É necessário fazer uma... Eu acho que até é grosseiro da minha parte falar um negócio desse. Eu acho que até meio grosseiro. Mas nós estamos falando de suicídio, nós estamos falando de um drama. Nós estamos falando do drama do suicídio. Então, assim, será que as pessoas não estão confiando mais? Né? Eita, aí... Veja. Missionário, vamos dar uma corrida aqui para a gente... Vamos correr, mas eu acho que isso é importante, mas vamos correr. Sim, né? Sim. Então, deixa eu dar um recado. Irmãos, igreja, que seja da nossa igreja, que seja de outra igreja, as pessoas que frequentam igrejas, elas precisam confiar nos seus ministros. Até porque quando alguém fica possesso na sua casa... Não só precisam, como elas devem e podem.
confiar nos seus Até ministros. porque em uma parte, quando fica alguém possesso na sua casa, a primeira pessoa que eles procuram É o pastor. são os cristãos, os evangélicos, São os os pastores, evangélicos, são os a pastores, liderança. os líderes. E esta é uma parte, quando também nesse mesmo sistema progressivo, quando alguém está tentando suicídio, buscar na liderança, nos ministros, naqueles que fazem parte da igreja, estar pronto para resolver, isso, ajudar a solucionar o seu Sim, problema. por mais que nós indiquemos que as pessoas procurem os profissionais da saúde, que procurem os profissionais da psicologia, nós precisamos deixar claro que um ministro do Evangelho, quando ele é chamado para o ministério, ele é vocacionado para atender às necessidades do povo. Isso precisa ficar claro. Ele é vocacionado para atender às necessidades do povo. Então, sim, precisou de um conselho, certamente o pastor há de ter, o pastor, o ministro, o pregador, o missionário, o evangelista, há de ter uma palavra de Deus, de direção e de vida para a pessoa. Não a pessoa chegar e falar, pastor, estou querendo se matar, o pastor falar, eu também. Daí não dá. Daí não dá, né? Eu também, então vamos dar a mão, vamos sair. Se o camarada já tiver com um remédiozinho ali do suicídio, então vamos tomar nós dois aqui. Vamos repartir aqui. Vamos repartir. Pastor Adilson, vamos mandar? Vamos mandar? Desculpa, missionária, falei aqui de avançar aqui, mas é por causa do horário, mas isso é de forma importante. Só mais uma parte nisso tudo. As pessoas precisam olhar em nós e compreender em nós representantes de Deus. Com certeza. Representantes de Deus. O que disse Cristo com relação a Saulo? Vai porque este é para mim. Saulo se tornou um representante de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Em 2007, eu, pastor presidente, pastor Laércio e o pastor Vigilino, nós fomos para Santa Luzia, no Maranhão, fazer um trabalho lá. E o povo de lá viam em nós, parecia que Deus tinha chegado na cidade. Tamanho respeito que eles tinham por esses 3 representantes de Deus lá na cidade. Então, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares, pessoas que não são do nosso meio de família, nem de convívio espiritual, precisam compreender em nós ministros do Evangelho. E nós precisamos nos deixar, porque infelizmente nós temos muitos ministros do Evangelho maculando o nome de Jesus. Isso. E aí, eles maculam, eles deixam de ser o representante e acabam colocando uma interrogação na cabeça dos outros. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós, ministros da Palavra de Deus, de nós nos gastarmos e deixarmos nos gastar por amor a Cristo. E como nós fazemos isso? Atendendo as pessoas. Tá certo. Né? Deixando Cristo transparecer em nós. Porque assim é gratificante o ministério, pastor Adilson. Quando você está num púlpito, quando você está diante de uma plateia que te aplaude, que gosta de te ouvir, é muito bom. É muito bom quando a gente tem um retorno, né? Gostei muito da sua pregação, gostei muito da sua apresentação e tal. É muito bom, mas não tem nada mais gratificante do que você estar na fila de um banco e as pessoas te reconhecem como ministro. Você está na feira comprando sua laranja, sua maçã, e as pessoas te reconhecem como ministro. Você está passando na rua e as pessoas olham para você e falam assim, você é crente, não é? Você não ora por mim? Porque já aconteceu isso muitas vezes comigo. Então, assim, isso é gratificante, mas tem a nossa parcela de responsabilidade de viver uma vida e de deixar a graça do Senhor Jesus transparecer em nós de tal maneira que as pessoas possam ter a segurança de chegar em nós e dizer assim, poxa, estou querendo me matar. E a gente tem uma palavra de vida, uma palavra de repreensão, para repreender o inimigo e dar uma palavra de direcionamento para a pessoa. Vamos em Atos dos Apóstolos, quando Pedro realmente foi convertido, né? Cheio da graça de Deus, batizado com o Espírito Santo. E aí a informação era tão grande que as pessoas vinham e colocavam os seus doentes à beira do caminho, confiando que só a sombra dele Só a sombra dele vai cuidar. As pessoas precisam olhar em nós, e se a nossa sombra não vai curar, mas pelo menos a nossa oração vai fazer efeito. A nossa oração, a nossa presença,
né, a nossa presença, né, Deus muda. Tá certo. Então Podemos vamos ver andar. aqui. A gente pode fazer uma aula sobre isso, viu, pastor? Pode? Ah, com certeza. Ah, Vamos falar com a nossa chefa? vamos né? falar aí. Missionária, sugestão, não sei se pontuou alguma coisa, embora tenhamos pontuados, a gente ir no tópico de número 3, porque Isso. o tópico de número 2 nós tratamos de alguns personagens. A gente já tratou de alguns personagens e a gente já falou sobre o desejo O desejo e o ato. e o ato. Então, os homens da Bíblia não é para nós confundirmos as coisas. Que os homens que são citados aqui, como Jó, Moisés, Elias, Jonas, eles tiveram desejo. Tiveram desejo e colocaram a vida na mão de Deus. E jamais né? intentaram contra a sua vida, nem um golpe sequer. Né? Desejaram morrer, mas não pegaram nada para tentar contra a sua vida. A não ser aqueles que já estavam fora da direção de Deus. Aqueles lá, né? Eles se perderam no meio do caminho. Né? Número 3, nós temos aqui, o que fazer quando uma família, quando um familiar se suicida? Aí nós devemos prosseguir por causa de Deus, devemos prosseguir por causa dos demais familiares, que são os subtópicos, e um suicida pode ir para o céu, fechando. Vamos aqui fechar primeiro o 1 e o 2. Sim. Devemos prosseguir por causa de Deus. Por causa de Deus. Deus é maior do que tudo. E não nos fechar e morrer também por causa de culpa, que nós já falamos aqui sobre a culpa. Sim. Né? Porque muitas pessoas que se suicidam deixam sobre os familiares a culpa. Então, esse familiar, ele deve se posicionar não como culpado. Mesmo que ele estava dando sinais, olha, ele já estava falando que ia fazer isso, por que eu não olhei, por que eu não estava aqui e tal. Deixa a culpa de lado, porque só Deus sabe como foi os últimos momentos da pessoa nesta vida e os primeiros na eternidade. Sim. Só Deus sabe. Então, vamos deixar a culpa e prosseguir. Devemos prosseguir a vida, ou quem passa por isso, né? Uhum. Quem tem um familiar que se suicida deve prosseguir a sua vida por causa de Deus, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 né? Pedro 5,7. Então nós devemos prosseguir, a pessoa deve prosseguir por causa de Deus. Em segundo lugar, deve prosseguir porque foi só um que se matou, não foi a família. Então tem que prosseguir a vida por causa dos demais familiares. Né? Porque às vezes, nem precisa ser suicídio, o pastor Adilson. Às vezes uma pessoa que morre mesmo de morte natural, de morte porque de enfermidade, ou acidente, morre um familiar e daí, às vezes, a mãe, o pai, ou quem quer que seja, um parente mais próximo, que tenha mais ligação, ele acaba isolando o restante da família, ignorando o restante da família, por causa daquele que se foi. Né? Eu posso fazer uma pergunta, missionária? Dentro da linha da psicologia? Se eu souber responder... Essa é uma pergunta. Um dia estava eu e o presidente conversando em uma das nossas viagens a São Paulo. Existe assim como tem a quarentena, né, do pós-parto, tem lá, a mulher fica de dieta, existe também um período necessário de luto a ser guardado? Existe. E tem um tempo, sim, dias, como é que tem. Esse período ele pode durar até 1 ano, segundo a psicologia. Segundo a psicologia, até 1 ano. Pode durar até 1 ano e ele tem as suas fases. Né? Se essa pergunta tivesse me vindo antes, eu traria as fases, porque agora eu não vou lembrar, né? Que minha cabeça não guarda tanta só coisa. Pra gente ter mas tem as fases. Tem as fases. Tem as fases. O familiar que fica, os enlutados, a fase do luto é a culpa, Tem várias, eu não vou falar todas aqui porque eu não vou lembrar mesmo. Né? Então, tem várias fases. E esse tempo de luto pode durar até 1 ano. E cada necessário? É necessário. É necessário. O que não se deve é desistir, né? Desistir da vida e desistir daqueles que ficaram. Né? Desistir dos familiares. Até então, porque a nossa desistência não vai mudar quem morreu. Não vai mudar o fato. Não vai trazer, né, de volta, a realidade não vai mudar nada. Então, na verdade, nós temos que nos adequar. Né? Nos adequar, lembrar da pessoa com carinho, né?
porque a pessoa em memória, o nome já diz, né, em memória, ela está na memória, e a memória ela é muito fértil, ela é muito forte, né? Então, a pessoa não deve realmente ficar em memória, né? E tocar a vida. E tocar a vida, Paulo sabendo. diz que não quero que sejais ignorantes com relação aos que já dormem, né? Não seja ignorante. Morreu, vai fazer o quê, né? Agora deixar o juízo, né? Vamos deixar, né? Esperemos vamos que deixar, estejam... vamos esperar, né? Porque Deus, ele conhece todas as coisas. Então é preciso entender que mesmo procurando ajudar e acompanhar uma pessoa, contudo, nem sempre o resultado será o que desejaríamos. Então o que está falando aqui é sobre alguém que morre, alguém que pratica, né, o suicídio, por mais que aqueles que estão cuidando. Isso acontece muito com pessoas que cuidam de outras enfermas também, né? Entendi. Foi cuidando, faz de tudo para a pessoa estar enferma, chega no final, a pessoa morre. Chega lá um dia, a pessoa morre. Mas eu fiz tanto, mas eu cuidei e tal, né? Então, por mais que a gente cuide do outro, há o tempo de vida, né? Sim. Agora, pastor Adilson, só para a gente fechar a nossa lição, a pergunta que não quer calar. E a pergunta que permeia a nossa cabeça, e já deixo eu dizer, que é uma pergunta que não deveríamos nos preocupar com ela. Né? Não é papel nosso. Não é papel nosso. Isso, né? Mas é no 3.3 que fala que um suicida pode ir para o céu. Ai, gente. Mas vamos lá. Nós estamos aqui para isso, para dar um norte. Para dar um norte. Para dar um norte. Essa é uma pergunta que assola as famílias neste momento de dor. No momento do velório, há questionamento sobre este assunto por parte da família aos pastores. Então, sempre surge esse questionamento por parte da família. Por quê? Eu acredito assim que quando se perde uma pessoa próxima, uma pessoa que você ama, independente da razão que o levou à morte, o que você espera para a pessoa? Você espera que a pessoa esteja guardada nos braços de Deus até aquele dia em que, segundo a palavra de Deus, nós nos encontraremos. Não é? Sim. É isso que nós esperamos. Daí a pessoa vai lá e se suicida. Daí o familiar fica do lado de cá, questionando. Foi para o céu, não foi para o céu, está com Deus, não está com Deus. E às vezes os familiares querem que o pastor, querem que o ministro dê esta resposta. Então, eu já vou adiantar este assunto. A única resposta que nós temos é a resposta que a Bíblia dá. E a Bíblia dá esta resposta, que depois da morte segue-se o juízo. E depois da morte, nada que acontece ou que acontecerá, o que aconteceu depois da morte, não nos pertence. Se a pessoa pode acontecer, pastor Adilson, é só uma hipótese. De repente pode acontecer da pessoa intentar um suicídio. Como o senhor já falou aqui no início. Né? A pessoa pode intentar um suicídio, mas entre a pessoa tentar e morrer, a pessoa pode se arrepender. Então. Mas quem somos nós para termos saber o que vai acontecer nessa fração de segundos? Porque em muitos é uma fração de segundos. Porque se a pessoa pula de um prédio, a gente fala assim, mas até pular de lá e cair no chão deu tempo de se arrepender. Mas, assim, não quero desanimar ninguém também. Né? Mas ouvi um relato de um médico, não sei, uma pessoa que entendia do assunto. Claro que era da área da medicina. Que disse que as pessoas... Sabe o Trade Center, quando Sim. foi atacado? Sim. Muitas pessoas pularam do prédio. Então, o que foi falado naqueles momentos é que as pessoas que pulavam, elas não morriam no chão, elas morriam no ar, por causa da pressão do ar. Então, assim, não dá para nós mensurar o tempo
da tentativa até o tempo do suicídio, ou da tentativa, ou do ato do suicídio até a morte. Não dá para a gente mensurar. Então, não dá para a gente saber o que aconteceu. Mas vai que a pessoa pulou da ponte. Ai, Senhor, me arrependi. Ai, Senhor, me perdoa, me leva para ti. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Mas o que nós não podemos é forjar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, não matarás. E o pastor Edson citou aqui, desculpa cortar a missionária. Não está cortando, pode falar. O pastor Edson colocou aqui por várias vezes que a Bíblia é taxativa e nós precisamos ser sinceros. Realmente o suicida, à luz da palavra, é tal qual o homicida. Embora o homicida ele tenha um período de tempo. De repente ele comete um homicídio e ele tem ainda anos de vida. Sim, o porque suicida, o homicida ele matou o outro, mas ele está vivo. Ele pode ser perdoado, ele tem tempo. O suicida não. O suicida não. Agora, e quando ele chega no ato do suicídio, vamos entender que ele chegou no ato do suicídio, ele já não tem mais esperança, nem na vida, nem em Deus e nem na palavra. Porque se ele tivesse esperança, ele dizia assim, como Jó disse, como Moisés, como os homens de Deus que tiveram o desejo de morrer, mas lançaram suas vidas à vontade de Deus. E não lançaram a sua vida na eternidade, porque ninguém tem esse poder. Então, nós temos que ser claros realmente, nós não podemos encontrar ou colocar caminhos onde a palavra do Senhor não põe caminho. Nós não podemos colocar uma saída quando a palavra de Deus não mostra para nós a saída. Então fica claro o meu posicionamento, que entre o ato e a consumação e a morte da pessoa, vamos falar bem claro, a pessoa se pendurou na corda. Sei lá, caiu, ficou se debatendo ali e tal, deu tempo. Não sei, não sou eu que vou falar. Porque eu tenho histórico de um cidadão que ele cometeu suicídio e depois, quando chegaram lá, ele estava assim, todo arranhado. Assim. Ele se enforcou porque estava tentando. Se alguém que conhece, há a probabilidade. Há a probabilidade, não é uma afirmação. Porque senão alguém vai falar que a gente está afirmando aqui que o suicida ele pode ir para o céu. Entre o seu ato e a consumação, só Deus vai saber. Só Deus. Diferente de alguns que, de repente, dá um tiro na cabeça, o camarada toma lá mas a gente não sabe um coquetel também, de remédio. A gente não sabe. Esse é um final que só Deus conhece. Só Deus. Porém, morreu dentro dessa prática. Aí a gente sabe que a salvação não existe. Agora, quem vai definir isso finalmente, conclusivamente, vai ser Deus. Vai ser Deus. O pastor presidente fez uma pergunta aqui. Eu tenho medo dessas perguntas do pastor presidente. Mas a pergunta não conta para ele, não. Não conta para ele, não. Eu tenho medo dessas perguntas dele. Acho que a pergunta dele não é tão difícil, não. Mas é polêmica no meio de muita gente. Pastor, pode perguntar, viu? Se eu não souber responder, o pastor Adilson sabe. Sobre a questão de Sansão, para a gente fechar a nossa aula. A questão de Sansão, que a gente pulou Sansão. A gente pulou Sansão. Sansão, ele cometeu suicídio? O Sansão é uma outra história, né? Uma outra história. Sansão, a gente não pode dizer, mas lá na Galeria dos Heróis da Fé. Vai lá na Galeria dos Heróis da Fé. Daria Deus força para ele derrubar todo o templo de Dagon se fosse para cometer suicídio? Não, Deus é pela vida. Mas Deus, Sansão ali, ele estava defendendo, foi um ato heróico, né? Foi um ato heróico, e a intenção dele não era se matar, mas era matar os inimigos. Os principais inimigos do povo de Deus, né? Os filisteus. Então ele estava ali em batalha, ele morreu no combate. A minha visão é essa: Sansão morreu em combate. Sansão não cometeu... Diferente de Saul, que se lançou sobre a sua espada. Exatamente. Está aí, missionária, fechamento. O fechamento que nós aqui concluímos é que, ao tratarmos com pessoas ou com familiares de pessoas que se suicidaram, o nosso posicionamento ou a nossa manifestação deve ser de mais amor e menos julgamento.
Mais amor, menos julgamento. E nós precisamos concluir aqui dizendo que a morte, ela é inevitável. Mesmo assim, não deve ser buscada. A nossa vida, ela pertence a Deus. Deus deu a vida e só Ele tem o direito de tirar a vida. Só Ele tem o direito de tirar. Não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Deus é quem dá a vida e somente Ele pode requerê-la. O suicídio é uma decisão humana. Precisamos buscar forças em Deus para reagir e encontrar esperança e desfrutar de uma vida abundante. Então o suicídio não tem perdão? Em relação a perdão, o que a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o perdão é questão de arrependimento. E para que haja um arrependimento, precisa-se de um tempo. Esse tempo pode ser segundos ou pode ser anos, como no caso do homicida. O homicida ele pode ter o tempo que ele tiver de vida para um arrependimento. O suicida, de repente, ele pode ter segundos. Mas a gente não sabe, então nós não estamos afirmando. Nós só estamos concluindo, dizendo que a nossa vida é preciosa aos olhos de Deus. A nossa vida ela é preciosa aos olhos dos nossos familiares, mesmo que os familiares não demonstrem tanto amor, ainda assim a nossa vida ela é preciosa diante dos nossos familiares e a nossa vida ela é preciosa para a sociedade. A nossa vida ela é preciosa para o Evangelho. Então, irmãos, pessoas que estão nos ouvindo, independente da sua fé, creia que a sua vida ela é importante. E ela não é importante só para você, ela é importante para terceiros. Então, cuide dela. Se tem algum problema que te aborrece, algum problema que te desestrutura, de repente, pastor Adilson, vale a pena a pessoa sair do meio onde ela está. Sim. Está sofrendo perseguição, está sofrendo abuso, não sou amado, não sou querido. Sai. Sai da tua terra. É melhor você sair do meio que está te oprimindo do que você sair dessa vida sem a certeza de que Deus te recolherá. É muito sério o assunto do suicídio. É muito sério, me toca muito. Então, é uma aula que, de repente, até ficou meio pesada. Nós rimos um pouquinho, mas a gente não riu do fato. Não, né? não. Nós rimos de algumas situação, coisas. O negócio não é para rir, né? É uma aula meio pesada, mas, assim, eu, em nome do ministério da igreja, né, nós estamos aqui dispostos a ouvir e receber pessoas que estejam com algum problema, independente do grau de problema que esteja. Eu creio que Deus tem colocado sobre esta igreja uma unção, né? E esta unção, ela passa pelo acolhimento, porque as pessoas que sofreram, que tentaram suicídio, elas precisam de acolhimento. Agora o tratamento é acolhimento, né? Que Deus abençoe a todos. Desculpe aí do nosso horário. Hoje o tema ele é muito complexo e muito abrangente. A gente ainda não atingiu todos os objetivos aqui da proposta, da lição ou do tema, mas que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Só para ficar muito bem claro, tanto homicídio quanto suicídio é passivo de condenação para o fogo eterno, conforme Apocalipse 21, bem colocado pelo pastor Edson. Que a gente está falando da probabilidade é de um lapso. E neste lapso a gente não sabe, a gente não tem como entrar no subconsciente de quem está cometendo tal ato. Então, só a Deus pertence isso aí. Deus abençoe. O João Victor Moreira aqui também comentou aqui sobre algumas limitações, porque somos seres humanos como ministros, e nós, como ministros, precisamos compreender as nossas limitações, e naquilo que nós somos limitados, nós precisamos buscar o complemento. A igreja não é um corpo? É um corpo. Se a igreja é um corpo, a minha limitação pode ser que
a missionária tenha algo que complementa a minha limitação. Exatamente. Falta humildade para compreender as nossas limitações. Exatamente. Se um ministro ele não se acha competente para tratar de determinados assuntos, mas ele é competente para acolher. Para acolher, sim. Ele acolhe a pessoa e chama outra pessoa ou transfere para outras pessoas que certamente, como Deus vocacionou os ministros para receber o seu povo, certamente Deus tem preparado pessoas para tratar na profundidade de todos os assuntos que são necessários serem tratados. Exatamente, porque não é demérito nenhum nós reconhecermos aquilo que nós temos limitações. Não é demérito. Não Chama é. lá, eu tenho a capacidade de receber, mas não tenho a capacidade de tratar. Aí eu De tenho orientar. a missionária que ela é extremamente competente para isso. Chego lá e digo para a missionária, eu acolhi muito bem, a recepcionei muito bem, mas nesta parte aqui, foge a minha capacidade. Trata dela para mim. Exatamente isso. O problema é que nós queremos fazer tudo e tem coisas que nós não temos competências, somos limitados, mas também não assumimos que somos limitados E principalmente, pastor Adilson, na questão de problemas psicológicos. Exatamente. Né? Problemas graves, né, que as pessoas chegam. Então, assim, você não tem competência, chame outra pessoa. Exatamente. Né? Ministros do Evangelho, já aí foi tratado, e a missionária trouxe a mensagem, sejamos humildes o suficiente para não sair tocando a buzina em Sião sobre as nossas limitações, mas compartilhar com aqueles que são nossos líderes, que temos algumas limitações e que essas limitações, dentro do corpo que é a igreja, nós completamos um ao outro. Né? Isso, e dentro disso que nós completamos um ao outro, nós fazemos o reino crescer, porque a prioridade é o crescimento do reino. O reino crescendo... Como bem foi pregado, como bem foi falado aqui no domingo passado, com o nosso Juninho, que trouxe uma palavra, né, dizendo que nós somos uma cidade edificada sobre o monte. Sobre o monte. Né? Eita, Juninho. Né, Juninho? Nós somos uma cidade edificada sobre um monte. Né? Então, as pessoas precisam olhar para nós e encontrar em nós as saídas para os seus problemas. Meus irmãos, Deus vos abençoe. Graças em Cristo a Deus. Jesus. Quero pedir a compreensão de vocês e a gente ter estendido hoje, especificamente um pouquinho mais. Deus abençoe, missionária. Satisfação Amém, muito grande pastor. estarmos Deus juntos aqui abençoe. nessa aula. Não Aprendi estendemos muito. muito, Não? Não, nós estamos dentro. Começamos um pouquinho atrasado, né? Estamos dentro. Deus abençoe a missionária. Perdoe aí um lapso no início aí que a gente ficou meio na dúvida se estava sendo transmitido ou não. Ao vivo é assim. Algumas coisas ela acaba fugindo a situação. Deus abençoe Ficou sem som, o né? Luquinhas. Ficou sem som no início. Deus abençoe o Juninho que veio nos ajudar aqui. Deus abençoe Bom Carlos. Amanhã, culto da CIB. Amanhã é o dia de tratar aqui os talentos. Sábado, culto de ceia à noite, ceia domingo pela manhã e ceia domingo à noite aqui na nossa igreja. Deus tem uma palavra para cada um de nós. Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esta live, compartilhe o conteúdo da palavra do Senhor. Vai ajudar muita gente. Missionário, uma vez mais, satisfação muito grande. Quero pedir que ore por nós. Satisfação é minha, pastor. Muito obrigado. Satisfação é minha e que nós possamos estar sempre unidos em prol Quando pediram para vir aqui, falaram que tu viria aqui, vim ainda tão feliz quanto, porque é uma satisfação muito grande estar junto contigo. Deus te abençoe. Essa fala é minha também. Irmãos, Deus abençoe, fique na paz. Né? Vamos orar encerrando este momento. Pai amado, Deus eterno e fiel, estamos na Tua presença, agradecidos Obrigado, Pai. a Ti. Te louvamos, te Senhor, por esses agradecemos pela momentos tua que infinita passamos bondade, aqui pela tua compartilhando, infinita Senhor, misericórdia. este conteúdo. Pedimos Senhor agora que o Jesus, Senhor leva-nos atente, em Senhor, paz. para Que esta cada palavra possa necessidade chegar a cada das coração, pessoas que chegar a estão, cada Senhor, um ao daqueles que alcance, Senhor, ouviram e desta ouvirão esta live. palavra, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão Senhor passando Jesus, por lutas, que a por graça, dificuldades, ou bondade, o aqueles que amor do têm Senhor um estejam familiar, sobre Senhor, as passando nossas por essa vidas, dificuldade. hoje e sempre, Senhor, dê para entendimento, superarmos sabedoria e todo trauma, graça. toda E dificuldade, pedimos Senhor também Jesus, que o Senhor vá que possamos ter a repreendendo capacidade, toda ó ação Senhor, do possamos inimigo, capacitados Senhor, contra a a vida das tratar, a cuidar pessoas de que vem pessoas que trazendo estejam sobre elas, vivendo o Senhor, a drama da tentativa do desesperança. suicídio, Que o Pai. Senhor possa manifestar a leva-nos Tua como glória, a Tua instrumentos graça, a e Tua representantes do misericórdia, Senhor, para a falar estas do Teu grande pessoas, amor ao Senhor que Jesus, todos possam ter alcançando vida, vidas Senhor, para e Ti, ó vida Pai. com abundância. Em nome Nós de te Jesus. louvamos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.